Você apresenta ou eu apresento hoje? Pode ir, pode ir. Boa tarde, gente. Aqui é o Luiz Eduardo. Estamos com o Rafael, sou o mediador do grupo. Vamos começar mais uma reunião sobre a potencialidade da alma de Santo Agostinho. E vamos nessa. 13. A alma incorpórea vê o incorpóreo. O que é alma? Alguma vez conseguiu ver com os olhos do corpo a noção de ponto, linha ou de latitude? Nunca, pois não é coisa corpórea. Logo, o corpóreo, por singular semelhança natural, é visto com os olhos, e a alma pela qual vemos o incorpóreo e entendemos seu conceito, é preciso não seja corpo, nem algo corpóreo, ou pensa de outra maneira. Está bem. Admito que a alma não é corpo nem coisa corporal. Diga finalmente o que ela é. Primeiro, vamos considerar que a alma está feita de todo modo a não necessitar da quantidade alguma do tipo que antes consideramos. E me admira muito que não saiba o que é alma, ou tenha esquecido, pois já o demonstramos antes. Lembre-se, perguntou primeiro sobre a origem da alma, porque a interpretei de duas maneiras: se provinha de algum lugar, ou se vinha dos quatro elementos, ou de algum outro, ou de tudo isso a um tempo, ou somente algum. E sobre isso dissemos que não convém indagar de origem da alma, como da terra e dos elementos. A alma, criada por Deus, tem substância própria, que não é de nenhum dos quatro elementos, a não ser que se possa imaginar ter Deus concebido a terra não ser mais que a terra, e não desse a alma não ser mais que a alma. E se quer uma definição da alma e saber o que ela é, respondo facilmente: é substância dotada de razão, apta a reger um corpo. Pera aí, só um momentinho, deixa eu só dar essa finalzinha aqui, foi bem legal. Isso aí é importante. Vamos continuar. De repente tem alguma coisa mais concreta aí. 14. Potencialidade da alma imaterial. Vejamos agora o motivo de sua dúvida. Se a alma tem quantidade, ou se, para usar a expressão, localiza-se de algum modo no espaço do corpo, certamente ela não é corpórea, ou não pode ver e entender o incorpóreo, como já demonstrado. Nem se limita no espaço como os corpos. Por isso, não podemos admitir de modo correto, nem imaginar ou supor uma alma quantitativa, seja na localização, seja na corporeidade. Peraí. Oi? Eu acho que isso aí já é bom, cara, porque ele estava tratando da quantidade como, pelo menos no corpo, Sim. como algo. Ele está falando assim, seja na localização, seja na corporeidade. Estava tratando a quantidade como algo definido, né? Uhum. Talvez na matemática, quando ele tratava da matemática, ele tratava de algo em conceito que é infinito, ao menos no conceito de linha, por exemplo, que pode Sim. ser infinito e tal. Mas ele está falando, não se limita ao espaço como os corpos. Por isso, não podemos admitir de modo correto nem imaginar ou supor uma alma quantitativa, seja na localização, seja na corporeidade, ou seja, a localização, seja ela está num determinado ponto do espaço, do tempo, ou ela está limitada às dimensões do corpo. Então, o que ele está falando aqui é que o corpo é uma limitação, né? O corpo é uma delimitação, ele põe limites, Sim. certo? Exatamente. Deixa eu marcar isso aqui. Pode continuar, Luiz? Só anotando aqui para depois a gente analisar o argumento. Tá. Beleza, pronto. Se ainda quer saber como a alma pode conter na memória os espaços do céu, da terra e dos mares, direi que isto é potência admirável a ser entendida com a inteligência, como já foi dito. A razão nos demonstra que não há corpo algum sem longitude, latitude e altura, e nenhuma
de tais noções é suficiente se faltam as outras duas. A alma, porém, com certa visão interior da inteligência, pode perceber até a simples linha. Não sendo o corpo, a alma é superior a ele. Somos obrigados a reconhecer. Isto concedido, não hesitamos em dizer que é superior à noção de linha. Seria ridículo afirmar que o corpo precisa das três dimensões para ser o que é. E a alma superior, referida a dimensões, não é superior ao corpo. Já definimos a linha como superior às demais dimensões por ser menos divisível. E as outras são mais divisíveis porque ocupam maior extensão. A linha não ocupa mais que a longitude, retirada a qual não sobraria nada. Portanto, o que é superior à linha não pode ter extensão. Eu já não E, acompanhei, hã? eu não acompanhei, não. Não sendo o corpo, a alma é superior a ele. Somos obrigados a reconhecer. Isso concedido, não hesitamos em dizer que é superior à noção de linha. O corpo. Seria ridículo afirmar que o corpo precisa das três dimensões para ser o que é, e a alma superior às referidas dimensões não é superior ao corpo. Seria ridículo afirmar que a alma não é superior ao corpo. Tá. Como é que a gente pode ver que o corpo não precisa das três dimensões para ser o que é? Eu acho que ele está fazendo alguma espécie de. Não sei. Mostra que não há culpa algum sem longitude. Lá se falta as outras. Certamente ele está falando que seria ridículo afirmar que a alma não é superior ao corpo. É, Isso aí tá certo. Não, não é. pelo seguinte, eu acho, Luiz, ó, que ele afirma aqui: a razão nos demonstra que não há corpo algum sem longitude, latitude e altura. E nenhuma dessas noções é suficiente se faltam as outras duas. A alma, porém, com certa visão interior da inteligência, pode perceber até as simples linhas. Não sendo corpo, a alma é superior, ó, não sendo corpo. A alma é superior a ele. Somos obrigados a reconhecer. Isto concedido, não hesitamos em dizer que é superior à noção de linha. Seria ridículo afirmar que o corpo precisa das três dimensões para ser o que é, e a alma superior às referidas dimensões. Eu Não acho é que, superior ao corpo. eu acho que isso aí está mal traduzido, cara. Porque Tá. esse segundo período aí, o isto concedido, não hesitamos em dizer que é superior à noção de mim. Esse segundo período aí, cara, não é claro em dizer que o corpo é superior à noção de linha ou que a alma é superior à noção de linha. Isso, também acho. Se a alma é superior à noção de linha, isso aí a gente tem que assumir porque ela é maior do que isso. Sim, Ela capta mais do que isso. Mas que o corpo é superior à noção de linha, talvez não, porque o corpo não percebe o que é uma linha, o corpo em si mesmo. O corpo em si mesmo não. Ele falou acima, né? E o corpo em si mesmo não percebe as noções distintas, os conceitos distintos. Não lembro onde ele falou isso. Aqui, ó. No capítulo 13, segunda frase de Agostinho. E a alma, pela qual vemos o incorpóreo e entendemos seu conceito, é preciso que não seja corpo nem algo corpóreo. Pela qual vemos o conceito. fora por segurar sempre natural é visto com os olhos. É, porque aqui ele está extrapolando também essa questão física, né? Sim, Logo, o corpóreo, por singular semelhança natural, é visto com os olhos. Perfeito, isso aí não dá para negar, é uma verdade política.
E a alma, pela qual vemos o incorpóreo e entendemos seu conceito, é preciso não seja corpo e nem algo corpóreo. Então ele está falando que não é algo físico, perfeito. É algo imaterial. Será que ele está falando que a gente entende o conceito do corpo e não que a gente entende outro conceito? A gente tem que assumir. Eu entendi. Nossa, isso aqui tá montando tudo, hein, cara? E agora? Ó, ele vai falar aqui, ó, nesse capítulo, nessa parte aqui, está vendo aí? Aham, E se quer uma definição da alma e saber o que ela é, respondo facilmente. É substância dotada de razão, apta a reger um corpo. Então ela é superior ao corpo aqui, pelo menos, sim, sim. né? Então vamos tentar fechar esse quebra-cabeça aqui. Entendemos seu conceito. Eu acho que ele tá, quando ele fala entendemos seu conceito, ele fala que a gente entende o conceito não só da alma, como do corpo. Porque ele falou aqui, né? O conceito, ele deu um conceito de alma, certo? Uhum. Ele deu um conceito de alma. E eu acho que ele também deu um conceito de corpo, que o conceito de corpo é aquilo que é dotado das três dimensões. E que pode Lembra? ser visto pelos olhos. Que pode ser visto pelos olhos também. Tá? Eu lembro que ele definiu o corpo assim, como aquilo que é dotado de três dimensões. Tanto que São Tomás também, ele define o corpo como a matéria, como aquilo que é determinado pelas três dimensões. Alguém está tentando entrar. Vamos ver aqui. Júlio César. Ah, cadê? Não. Acho que ele caiu. Será? Entrou? Não, na hora que eu vi aqui, acho que ele caiu. Na hora que bateu aqui, mas não entrou. Vamos continuar. Daqui a pouco ele tem de novo. Aí vou mandar lá no Discord para ver se. Deixa eu ver, senão ia estar um negocinho aqui, mas não tá. É, não tá nada aqui. Bom, vamos lá. Se ele quiser, ele pula de novo, vai para dentro. Então, ó, outra coisa aqui que ele está falando. Por isso não podemos admitir de modo correto, nem imaginar ou supor uma alma quantitativa, seja na localização ou seja na corporidade. Então, tá. Então ele está falando que a alma não tem uma localização e nem é corporal, certo? Sim. A razão Bom, nos demonstra que não há corpo algum sem longitude, latitude e altura. E nenhuma das noções é suficiente sem falta as outras duas. Ou seja, você precisa também ter um corpo que está dentro desses três problemas aqui, desses três conceitos. E igual aquele lá de cima também, que ele fala que você também tem que ver o corpo, para que ele exista. sim. A alma, porém, com certa visão interior da inteligência, pode perceber até a simples linha. Não É, sendo o corpo, a alma é superior a ele. Somos obrigados a reconhecer. Sim, fato. Isso concedido, não hesitamos em dizer que é superior à noção de linha. Não faz sentido. Não estou entendendo isso aqui. é isso que eu tô falando. Não tá bem traduzido, não. É, Faz sentido se é o corpo que é superior à noção de linha ou se a alma é superior à noção de linha. exatamente. Se a alma é superior à noção de linha, a gente tem que assumir. Mas agora, se o corpo é, talvez, Exatamente. talvez sim, cara, porque ele diz, seria ridículo afirmar que o corpo precisa das três dimensões para ser o que é. Isso. Então, assim, de repente ele é superior à noção de linha. É, porque se você for ver, baseado no que a gente já estudou anteriormente, essa questão de longitude, latitude e altura, elas têm que estar em conjunto. Sim, Senão, não há nada. Se você falar assim, então a linha, ela é o mínimo do mínimo possível. Ela não é nem corpo, ela está inferior ao corpo e inferior, e mais inferior à alma ainda. sim, Certo? sim. Então, acho que seria bem o que você falou. Pode ser um problema de tradução, pode ser alguma coisa assim. Então vamos deixar isso concedido. O corpo é superior à linha. E a alma superior ao corpo. Isso. E a alma também é superior à noção A de linha e linha tal. e ao corpo. Isso, É, não, se logicamente. o
corpo é superior à noção de linha e a alma é superior ao corpo, Isso. a alma é superior à noção de linha. Já definimos a linha como superior às demais dimensões por ser menos invisível. E as outras são mais invisíveis porque ocupam maior extensão. A linha não ocupa mais que a longitude, retirada da qual não sobraria nada. Portanto, o que é superior à linha não pode ser extensão. Inútil cansar a cabeça procurando quantidade na alma, pois isso não pode existir. E já consideramos superior à linha. E se das figuras planas a melhor de todas é o círculo, ensina a razão que ali nada é superior nem melhor que o ponto central, pois Uhum. ele, sem dúvida, é indivisível. Calma aí. Nem deve parecer estranho que a alma, não sendo o corpo, nem extensa por uma longitude ou dilatada na latitude, ou sustentada pela latitude, tenha tanto poder sobre o corpo. Eu tenho, eu tenho ao ponto de mover todos os membros e órgãos do corpo, como um eixo motor, cardo, determinando todas as ações corporais. Cara, Hum, olha só, fala ali, ó, e já a consideramos superior à linha. Então era isso. A alma que é superior à noção de linha. sim, Então, assim, como já consideramos superior à noção de linha, o que ele quer dizer aqui em cima, com isto concedido, não hesitamos em dizer que é superior à noção de linha. Ele está repetindo o que ele disse, é porque isso aqui se refere à alma. sim. A você por linha e se das suas bandas. Sim, Tá? Mas como é que a gente pode interpretar isso? Porque talvez seja talvez seja no sentido que você fala, que a gente discutiu. E se o corpo, mesmo que ele não tenha dito aqui é o corpo que é superior à linha, e diga só que a alma é superior à linha, o nosso raciocínio continua correto. sim. E o corpo continua sendo superior à linha, no que ele está dizendo ali, né? Exatamente. Essa eu concordo disso. Olha aqui, olha, acho que essa parte aqui também é interessante. A linha não ocupa mais que a longitude, retirada ao qual não sobraria nada. Portanto, o que é superior à linha não pode ter extensão. Isso aí eu já não acompanhei. Vamos parar e pensar. Vamos discutir aqui para ver o que está acontecendo. A linha não ocupa mais, porque assim, o conceito de longitude que não ficou claro para mim. O que me Hum, parece, cara, é, porque extensão, cara, significa que tem uma delimitação espacial. Talvez o que ele deixa- esteja dizendo é o seguinte: como a longitude não existe sem as outras dimensões, e a longitude é superior à linha, o que é superior à linha não pode ter extensão. No seguinte sentido, o que tem extensão é aquilo que tem as três dimensões. Então, Isso. se, né, o que tem as três dimensões é superior à longitude e a longitude é superior à linha, significa que a longitude meramente não pode ter extensão. Mas ela só tem extensão na medida em que ela tá junto das outras três, das outras duas. Não. E ela também não, essa coisa assim, dessa característica de não poder, por ser menos divisível, quer dizer que ela também pode ser divisível, mas, É. Então ela é superior às demais dimensões, tá vendo? uhum, que, ó, porque aqui, ó, por ela ser menos divisível, quer dizer que ainda assim é possível dividi-la em algum nível, algum patamar. Pode ser menos em relação aos outros, mas é possível. Por isso que ela é superior, né?
Porque, saquei. Eu saquei. Porque quando ele está falando da alma, ele está falando de algo que não é divisível, certo? Sim, sim. Então, o que mais se aproxima disso é aquilo que menos se divide. Sim. Então, acho que é por isso que ele está falando de usando essa linha como exemplo. Olha só o segundo período, ó. E as outras são mais divisíveis porque ocupam maior extensão. Consideramos coisas. Então, a linha continua sendo superior à longitude. É Sim, aquilo. As outras são mais divisíveis porque ocupam maior extensão. A linha não ocupa mais que a longitude, ou seja, a linha ela é menos divisível e a longitude é mais divisível. sim, Aquilo que é mais divisível tem mais extensão. A linha ocupa menos extensão que a longitude, portanto, a linha é menos divisível. exatamente. É, Interessante, né? oi? Interessante, né? Sim. Ó, porque ele também fala aqui, ó, inútil cansar a cabeça procurando quantidade na alma, pois isso não pode existir. E já consideramos superior à linha. Tá vendo? Ele já tá falando, já. A alma é menos divisível. Exatamente. Ele tá indo para algo que é divisível, para algo que é menos divisível até chegar na alma, né? Interessante. Assim, o que é superior à linha não pode ter extensão. Ou seja, se tem extensão é divisível. Exatamente. Entendi. Entendi. O raciocínio não ficou claro para mim. Será que a gente consegue. Será que eu consigo botar aqui nos comentários, cara, uma estrutura lógica disso? Deixa eu ver. Tenta aí. É, vamos ver. Vamos definir, Isso. definir linha. Linha é linha é latitude é T. Latitude é T. Extensão, tá. Vou colocar assim. Vamos definir linha como nosso, não como L, mas linha como A. Linha vai ser Isso. o A. Lógica de primeira ordem. Linha é A. Latitude é um, é um Tzinho. 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 Então, tá. para tudo, para tudo X, para, para tudo X, para tudo Y, tal que X, X é, X, X é maior que, é maior, é maior, é maior que Y, de X, L, X é X, X é Tzinho, e também X é Azinho, e Y
é Tzinho. Tá. Tá, então a gente já disse que a extensão da linha é maior que a extensão da latitude. Então, extensão, aquilo que tem extensão é mais divisível. Aquilo que tem mais extensão é mais divisível. Então, se ó, aquilo tem mais extensão é maior divisível. Se x de E é maior que y de E, e y tem maior extensão, x é menos divisível, certo? Sim, Então, acho que a gente já deixou claro. Já está claro o raciocínio, né? sim. Beleza. Então é isso. Então a linha é menos divisível porque ela tem menos extensão. Tá bom. O raciocínio agora para mim ficou claro. Perfeito. Você consegue mostrar aí os comentários para a galera ver? Ah, Deixa eu tentar. Não sei como é que faz isso. volta para o aplicativo do Meet e aí você mostra os comentários. Tela inteira, deixa eu ver aqui. Vamos ver. Acho que agora dá para ver aqui os comentários aqui. Dá para ver aí? Tá vendo? Ó? Latitude é Tzinho, linha é Azinho. Para todo x e para todo y, x de E é maior que y de E, ou seja, é a extensão de linha, não, acho que é o contrário, é x de E é menor do que y de E. Acho que eu coloquei ao contrário, mas isso aí a galera entende agora. Então, x de E é menor do que y de E, ou seja, a extensão da linha é menor que a extensão da latitude. Aí tem aquilo, né? Aquilo que é menos extenso aquilo que é menos extenso é menos divisível. Exatamente. E aí fica claro o raciocínio, né? Exatamente. Então, aquilo que é superior à linha não pode ter dimensão. Pronto, agora fica claro. Voltar Beleza. isso aqui. Não deve ser, não. Uma vez que a pupila ou o centro do olho é como um ponto central do órgão, ela possui tamanha potência que nos permite ver de um lugar elevado a abóbora celeste, espaço incomensurável. Não é menos lógico que a alma, sem precisar de medida ou extensão material, como das três dimensões referidas, possa figurar mentalmente qualquer extensão corpórea. Há pouco é concedido que a alma veja a si mesma nesta vida atual, mas ela pode fazer isso com a inteligência. Somente a inteligência é concedido perceber que nada existe maior ou superior às coisas. Olha só. Tá vendo? Já tá dando aqui um critério, né? Sim. É superior às coisas que existem com uma certa inchação, pois não é absurdo chamar da inchação a extensão do corpo, tumor ou alagamento. Se isso fosse o melhor de nós, os elefantes seriam mais sábios que os homens. E se alguns parentes desses animais disserem que os elefantes são sábios, já me admirei vendo que alguns homens têm dúvida a respeito. Mas é cínico, né? Concordará certamente que a operosa abelha mostra saber mais que um asno, e comparar os tamanhos desses animais é uma asneira. Voltemos ao tema do olho. Todo mundo sabe que o olho da águia é muito menor que o humano. Entretanto, voando a uma altura em qual mal podemos perceber em pleno dia, consegue descobrir com o olhar até as pequenas lebres escondidas nos arbustos ou um peixe sob as ondas. Ora, se para os sentidos corporais o tamanho do órgão não tem maior influência, principalmente na visão, diga, podemos duvidar que a alma, cuja nobre visão é a própria racionalidade, isso é a alma como tal, não nos obriga a admitir que é livre de qualquer dimensão que o torne limitado no espaço? Acredite, coisa muito elevada deve ser meditada sobre a alma,
sem que para isso a tenhamos que imaginar em sentido dimensional. Isto é atingido pelos que, dedicados a estudar ou refletir, é suficientemente instruído. Não se dirigem pelo desejo de vanglória, e sim impulsionados e inflamados no divino amor pela verdade. Também pode ser atingido por aquele que temos menos instruídos, desejam pensar nessas coisas, e aceitam pacientemente o ensino dos bons, procurando, até onde possível nessa vida, fugir do apego ao corporal. É impossível que a providência divina deixe de conceder os meios suficientes às almas que, piedosamente guardada a pureza da intenção, buscam a si mesmo e a Deus. Isto é, procuram a verdade. Calma aí. Agora a gente pode pensar mais um pouquinho sobre o final desse capítulo, né? Vamos. Porque quando ele fala ali, ora, se para os sentidos corporais o tamanho do órgão não tem maior influência, principalmente na visão, diga, podemos duvidar que a alma, cuja nobre visão é a própria racionalidade, e isso é a alma como tal, não nos obriga a admitir que é livre de qualquer dimensão que a torne limitada no espaço? Acho que a afirmação forte é o seguinte: Hum, dizer que tipo assim, a visão da alma é a racionalidade, ok, porque a racionalidade é a inteligência, ok, né? uhum. Agora, mas dizer que a alma é a racionalidade, aí eu acho que ele forçou um pouco. Mas assim, talvez, se ele considere a alma como sem divisão, e a gente diz, pô, a, a alma tem inteligência, e a Uhum. alma não tem divisão. Portanto, não existe divisão entre a alma e a inteligência. A racionalidade é a inteligência. Logo, não há divisão entre a racionalidade e o que seja a alma. Certo, né? Sim, eu acho que para a gente é muito difícil conceber isso, porque a gente é acostumado a pensar não numa coisa pura, Diga. entende? Então, assim, aqui ele está falando assim, isso é isso aqui, ponto. Aí na nossa cabeça a gente olha em volta e é antinatural, assim, no sentido de a gente não ver um exemplo disso. Sim, sim, Por sim, exemplo, assim, a exato. gente fala assim, o que que existe puro no na nossa volta? Nada. Mas a razão, ela tem uma coisa que está na alma e ponto final. Por isso que eu acho que Sim, ele fala da divisão, porque assim, ó, pensa, se você pega aí, sei lá, uma parede, tem um monte de coisa para fazer uma parede. Mas o que tem por trás para fazer uma alma? A razão, entendeu? A razão, por isso que ele fala da razão como. Acho que ele estava tentando falar nesse sentido, não sei, posso estar errado, mas é uma. assim, eu acho que esse significado da alma ser essa racionalidade, a inteligência ser essa racionalidade, fica claro pelos exemplos que ele deu. Esses Uhum, conceitos que a gente está manuseando, eles indicam que a alma tem esse aspecto que vai além do corpo. sim. Como é que a gente pode recuperar isso aí? Agora me deu um nó na cabeça. Como é que a gente recupera isso? Talvez por a gente conseguir imaginar é, realidades cada vez mais sem limite. Por exemplo, a gente sobe as realidades cada vez mais, sabe? Sim, Por exemplo, a gente toma o corpo, depois toma a linha, de maneira que cada uma é mais sem limites. Tipo, é algo menos extenso, sei lá. sem divisão, né? Isso, sem divisão. Não só sem divisão, mas sem limite. Por Sim, exemplo, deixa eu ver o que ele fala ali. Ele fala, né, que a alma é menos divisível, deixa eu mas se ela é ver. menos divisível, ela é menos limitada. Ele fala que onde é que ele fala isso? Ele fala aqui, ó, não é isso aqui que você está procurando? Veja aí. Não é menos lógico que a alma, sem precisar de medida ou extensão material, como das três dimensões referidas, possa figurar mentalmente qualquer extensão corpórea? Não, eu tô lendo aqui em cima.
Tô lendo aqui em cima. Ele fala, a linha não ocupa mais que a longitude Sim. ali em cima. O que que isso quer dizer? Pelo seguinte, ó. Eu acho que a gente tem que tentar ler do começo do fim pro começo, ó. Portanto, o que é superior à linha não pode ter extensão. E as outras são mais invisíveis porque ocupam maior extensão. A linha não ocupa mais que a longitude, retirada da qual não sobraria nada. Portanto, o que é superior à linha não pode ter extensão, que é justamente a alma, que não pode ter extensão. Mas o que que é ocupar uma extensão? Vamos ver aqui. As outras são mais invisíveis porque ocupam maior extensão, maior tamanho, talvez, no sentido de ter linha. Porque ele está falando do corpo aqui, né? Lembra que a gente falou sobre o corpo? Sim. Ó, seria ridículo afirmar que o corpo é das três dimensões, para ser o que é. E a alma, superior às referidas dimensões, não é superior ao corpo. Ficou meio mais, igual você falou, acho que ficou uma tradução meio. Ocupa maior extensão. Sim, Ocupar mais. Se ocupa uma extensão é porque ocupa um determinado limite. Porque a extensão é um limite. sim. Ocupa um limite maior. Ó, você perguntou aqui sobre a alma. Ó. Certamente ela não é corpórea. Ou não podia ver e entender o corpóreo, como já demonstramos. Nem se limita no espaço como os corpos. Por isso, não podemos admitir de modo correto, nem imaginar ou supor uma alma quantitativa, seja na localização ou seja na corporidade. Ou seja, ela é qualitativa. Qualidade você não mede, eu acho, não nesse sentido. Cara, eu tava lendo as categorias. Por exemplo, uma qualidade que Aristóteles fala é ser quente. Ser quente. Por exemplo, quando algo é quente, ele tenta se referir a coisas quentes, a coisas do tipo, coisas que têm uma disposição, sei lá. Algo é disposto a receber algo de alguma maneira. É algo, como é que eu digo? Ou algo que tem uma qualidade, que possui algo. Quando a gente pensa em disposição, disposição em geral, seja algo quente, frio, ou uma disposição a ser bom, essa disposição é algo que meio que determina como o ente vai agir, se movimentar, etc. Mas ao mesmo tempo limita. Sim, Um hábito, por exemplo, algo que o sujeito tem, como por exemplo, qualquer coisa que algo tenha, que seja um acidente, é um limite. Por exemplo, verdade. você pode falar, você tem certa roupa, você tem esta roupa específica, você não tem todas. Você pode dizer que você tem uma cor branca. Essa cor te delimita. Sim, Ou você tem, que mais? Um hábito, um exemplo de hábito. Hábito no vocabulário aristotélico significa algo que você tem. O,
Disposição, na verdade, é outra coisa. Disposição é o que a gente chama de hábito. Mas o hábito também pode ser chamado de disposição porque é algo que você tem. Por exemplo, é uma posse do seu ser. Por exemplo, um animal que tem o hábito que cria o hábito de salivar quando ele ouve, quando ele, ou que por exemplo, uma galinha. Todo dia você sai da porta da sua casa e você leva um prato de comida para a galinha. A galinha, ela acaba entendendo depois de muito tempo que sempre que você aparece com algo na mão, você vai dar alguma coisa para ela. Ela criou esse hábito, é o que ela tem dentro dela, mas é ao mesmo tempo uma disposição. Então, é algo que limita. Então, assim, a qualidade, na verdade, ela é uma limitação para Aristóteles. Se você chama de qualidade, você pode chamar de qualidade também essa uma noção, quer dizer, uma noção. Você pode chamar de qualidade, por exemplo, a noção a noção de corpo. A noção de corpo seria uma qualidade, um quale. Sim. Então, você tem essas nuances, mas você pode chamar a alma de um quale, mas a gente diria que a alma é uma essência, uma coisa, um vocabulário mais aristotélico. Uma essência, alguma coisa assim, uma substância. Então, aí a gente, para você ver, né? Por exemplo, assim, ele já matou aqui que ele falou. Não, nem imaginar, ou por isso não podemos admitir de modo correto, nem imaginar ou supor uma alma quantitativa, seja na localização ou seja na corporidade. Então, quais são as outras opções de uma alma? Essência, ter, qualidade, senão uma não é. Ou a gente tem que ver o que ele está entendendo como uma alma que não é quantitativa. Certamente, cara, quando ele diz que a alma é racionalidade, a gente pode chamar de quale, Sim, mas como a alma é racionalidade, a gente chama de essência também, que é o que caracteriza propriamente. É o que sim. diz, sabe? A gente chama de essência aquele conteúdo que delimita, que é um princípio de ação, de funcionamento, etc. E também, eu acho que ele também está falando assim, ó. Ninguém recebe uma, sei lá, uma. Se ele está falando que não dá para supor que é uma quantitativa, então todo mundo recebe essa qualidade. Tá razão. Todo mundo recebe a razão, certo? Isso, Tá, entendi. entendeu? Então, assim, não é uma questão de quantidade, mas é de qualidade. Então, você recebe a mesma quantia que eu, mas o que que você faz com isso? Qual qualidade, o que que você, como você usa isso? Tanto é que ele dá o exemplo lá da águia, né? Do olho da águia. Vai ficando cada vez mais intrigante esse texto aqui. Sim, esse negócio de elas são mais divisíveis porque ocupam maior extensão. Aí fica difícil, fica difícil. Porque ocupar extensão é ocupar mais espaço. Será que a gente vai ter que pular isso? Para tentar entender isso. Eu acho que Cara, talvez mais pra frente ele fale um pouco, né, sobre isso. deixa eu ver Mas eu aqui. acho legal, sabe o que que eu achei legal desse? Só pra. Que já deu quase nosso fora daqui também. Mas eu achei isso aqui, ó, muito, muito, muito uma baita sacada. Isso aqui é uma verdade e a gente percebe isso aqui no mundo real. Diga. Também pode ser atingido por aqueles que menos instruídos desejam pensar nessas coisas e aceitam pacientemente o ensino dos bons, procurando, até onde possível nessa vida, fugir do apego corporal. Isso aqui é um belo exemplo de que tá bom. Não existe só um método de aprender isso. Você pode aprender de outras maneiras, desde que você seja instruído pelos bons. O ensino dos bons. Não é uma coisa tão formal, não é uma coisa tão redondinha. Você pode aprender na vida isso também, né? Tô pensando sozinho ou aprendendo dos outros. É. Ó, a gente falou da quantidade, da qualidade, né? Também, ó. É impossível que a providência divina deixe de considerar os meios suficientes às almas que piedosamente, guardada a pureza da intenção, buscam a si mesmo e a Deus.
Isto é, procuram a verdade. Ou seja, ninguém está vedado a essa busca. Independente se você sabe ler, se você sabe escrever, se é acadêmico, se você não é. Então, isso aqui já é um chute, assim, no academicismo moderno, muitas vezes. Fala, tá bom, então, isso é para todo mundo. Não é você que está bom, não importa se você tem alguma deficiência mental, se você é super inteligente, não importa. Você Sim, ainda assim tem o mesmo potencial para chegar nessas verdades divinas. sim, sim. É a providência, cara, porque se Deus criou a alma assim, pode negar. Tipo, é da Sim, essência de Deus que ele vai fazer isso. exatamente, exatamente. Mas eu acho isso muito bonito, porque assim, a gente vê isso naquelas pessoas mais velhas, né? As pessoas Ah, experientes, muitas vezes, que eles têm uma vida, que eles aprenderam com o vô, com não sei quem, com o bisavô, com o bisavô. São pessoas, é a sabedoria mesmo, né? Sabedoria tá prática, além do que a gente percebe, né? sim. Aquilo que a gente falava no grupo de fenomenologia sobre aquelas percepções artísticas como a característica mais fundamental da razão, talvez se aplica nesse seu exemplo dos mais velhos, né? Porque, no fundo, não é uma experiência só, mas é uma experiência misturada com uma visão de mundo, né? É tudo, Perfeito. é tudo junto. Esse é o ponto. Porque já vi algumas pessoas defendendo assim, que você só vai ganhar uma maturidade pela experiência. Só que Sim, isso não quer dizer nada. Só que tem que ter experiência com outras características para que ela seja válida. Senão, você só. Senão você acaba sendo experiente em coisa ruim. Isso não quer dizer que seja bom, não quer dizer que seja uma experiência boa. Entendeu? sim. Mas assim, cara, eu acho que as pessoas que se abrem para experimentar, elas se abrem para quebrar cara. Sem dúvida. Então, elas acabam aprendendo alguma coisa assim. Sim. Mas aí a gente esbarra na ética, né? Na questão moral e ética. Não, sim, sim, com certeza. É isso, por isso que ele fala aqui, olha que exemplo. Você vê como ele vai fechando os pensamentos, né? Sim, Ó, essa parte aqui, aceito pacientemente o ensino dos bons, procurando, até onde possível nesta vida, fugir do apego ao corporal. Ou seja, não é qualquer ensino, é um sim, ensino bom, é um ensino que vai em direção ao divino. sim. E você vê que ali em cima, cara, ele fala, ó, não se dirigem pelo desejo de vanglória, e sim impulsionados e inflamados pelo amor divino, inflamados no amor divino pela verdade. Sim, Então tem isso também, né? Tem que ter cara, eu muita atenção. marquei todo esse texto porque tá muito bom, viu, meu? Tá muito, não dá para não passar batido, né? Sim, Eu acabei marcando todo o teu capítulo. mas é isso mesmo. Porque realmente, exatamente o que você vê como ele vai encaixando essas peças estão mais claras pra gente, né? Tá, não é a partir do momento que você fala assim, estou buscando esse amor, esse impulsionado, inflamado no divino amor pela verdade, e daí ele vai fechar aqui, né? Que você vai buscar o ensino dos bons, porque é impossível que a providência divina deixe de considerar os meios suficientes às almas, que piedosamente, guardada a pureza da intenção, a intenção do amor, né, pela verdade, buscam a si mesmo e a Deus. Isto é, procuram a verdade. Aí você lembra daquele trecho bíblico, né, Diga. que fala aquele trecho que é clássico, né? Amar aos outros como a si mesmo, né? Você é exatamente o que ele está falando. Você busca a si mesmo, mas também busca a Deus, que é o amor supremo. São Tomás, ele chega a afirmar o seguinte, cara, que como a nossa ação, ela só, a ação dos outros não depende de nós e só a nossa ação depende de nós mesmos, e, portanto, sendo impossível que nós tenhamos alguma influência direta e necessária sobre a ação dos outros,
É por isso necessário que nós nos preocupemos primeiro com a nossa relação com Deus, Sim, já que só nós somos o princípio da nossa relação com Deus e não do outro. sim. É por isso que você vê que ele fecha os dois artigos, eles são não contraditórios, mas eles dão dois apoios, né? Para aquele que quer se instruir e para aquele que vai instruir de outra forma, né? Que são menos instruídos. Você vê que ele fala de dois níveis, né? Aqueles que já estão instruídos, aqueles que estão se instruindo ainda, mas o fim é isso que você tem que buscar. São dois caminhos que levam ao mesmo lugar. Sim, sim. Vamos parar a reunião aqui para a gente começar a próxima, que senão Não, a gente fica aqui o dia inteiro. fica o resto da